Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, André dos Anjos. E trazemos música, momento de reflexão e a nossa roda de conversa, onde trabalhamos temas voltados às bases do Espiritismo. Para hoje, vamos estar conversando sobre afabilidade e doçura. E já está conectado conosco nosso companheiro de movimento espírita daqui de São Luís Maranhão, Alcides Júnior. Meu querido amigo Alcides, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao programa O que é Espiritismo. Olá, Andréia, boa tarde, que bom estar aqui com vocês novamente, né? Fazendo esse intercâmbio dessa mensagem de Jesus para aprofundar cada vez mais os nossos sentimentos, educar os nossos sentimentos e assim a gente poder estabelecer uma relação de paz com o nosso próximo, né? Tá aí o nosso tema de hoje, né? Afabilidade, doçura, para nos educar mais ainda nesse processo de elevação espiritual. E Alcides também é um colaborador daqui do Grupo Divulgar, está ao ar, junto com outros companheiros, no programa Jesus por Emmanuel, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 11 horas. Agora vamos ouvir um momento de reflexão, e já que a gente volta para engatar esse papo com Alcides. Ouça agora, momento de reflexão. Acompanhe agora o Bem Viver. Agradece a Deus a tua existência. Louva-o através de uma vivência sadia. Exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Dignifica-o, sendo-lhe um servidor devotado e fiel. Apresenta-o à humanidade, tornando-te exemplo de amigo e irmão em todas as circunstâncias. Glorifica-o, trabalhando pelo bem de todos teus irmãos em humanidade. Respeita-o, obedecendo às soberanas leis que governam a vida. Reconhece-o em tudo e todos, mediante uma vida feliz, na tua condição de filho bem amado. Mensagem do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, Editora Leal, psicografia Divaldo Pereira Franco. Voltamos após o intervalo. Você, querido ouvinte, internauta, pode participar do nosso programa. Mande a sua pergunta, a sua dúvida sobre a doutrina, que todo final do mês temos um especial Pergunta dos Ouvintes, comigo, Isabela Martins. Pode ser aqui pela Web Rádio, no espaço de recados, ou nas redes sociais do Grupo Divulgar. Mande, participe, nos ajude a fazer um programa cada vez melhor para nós. Agora, Tati, roda a vinheta para a gente começar a roda de conversa de hoje. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Meus queridos, o tema de hoje é afabilidade e doçura. Depois, quem quiser estudar, se aprofundar no assunto, a nossa conversa vai estar em volta da terceira obra do Pentateuco, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Aí, Alcides, para a gente começar a nossa conversa, deixa eu te provocar aqui para você dizer para a gente o que é, de fato, afabilidade e doçura. Muito bem, Andréia. Essa é uma pergunta que a gente se faz sempre, né? A gente tende a ser mais afável, mais doce, algumas vezes a gente atropela esse sentimento, mas no geral a gente diz que a gente tem essas duas virtudes. Quando na verdade a afabilidade e a doçura são manifestações da benevolência, né? E a benevolência é exatamente o fruto do amor ao próximo. Então, para que eu possa medir essa doçura, afabilidade, eu preciso saber como é a minha relação com o próximo. Se eu estou o tempo todo equilibrado emocionalmente,
se algumas vezes eu derrapo nesse sentimento, para que eu possa realmente estar seguro. É um exercício diário para a gente desenvolver, né? E somente com essa convivência com o próximo, que a gente vai poder medir e cada vez mais burilar esse sentimento. Porque é o que Jesus espera de cada um de nós, né? É o aprendizado de suas virtudes. Então, no cotidiano, nas nossas experiências, a gente vai desenvolver esse sentimento junto com o nosso próximo. Inclusive, nesse capítulo do Evangelho, ele nos diz que essas virtudes, a afabilidade e a doçura, elas não têm nada a ver com educação. Explico, essa educação do mundo, né, que às vezes ela dá justamente esse verniz que a gente pensa que a pessoa é afável, é doce, mas que no primeiro cutucão ela se revela toda a sua ira, né, toda a sua intolerância, a sua impaciência. Então, é algo mais profundo, é uma educação de fato do ser imortal, do indivíduo, no entendimento, né, Alcides, dessa benevolência, desse tratar o próximo como gostaria de ser tratado, né? Exatamente. E essa mensagem que vem assinada pelo Lázaro, né? Lázaro. Ele traz duas contradições, né? Para a gente observar em qual delas eu estou mais próximo, qual delas eu pratico com mais frequência. E é também um medidor para a gente saber se somos ou não afáveis e doces. Olha só, na primeira ele diz que nós somos afáveis, mas na primeira tentativa, na primeira ofensa em que são jogadas a nós mesmos, a gente ali extrapola. Né? É aquele velho ditado do sangue de barata. Então, aquele que diz assim, olha, eu sou bom, sou bonzinho, mas não pisa no meu calo. Né? Se a gente ainda tem essa arrogância e a gente não reconhece, eu não posso dizer que eu sou afável e doce. Porque quem tem essas virtudes tem elas sempre. Em qualquer circunstância da vida, ela se fará presente. Então, não é a partir de uma provocação que eu vou me sentir menos afável, né? Aí eu estaria utilizando os mesmos instrumentos daquele agressor, que Jesus vai dizer para a gente que são pessoas que também estão doentes e que merecem a nossa compaixão. A outra contradição dita por Lázaro desse mesmo item é aquela onde ele coloca que na rua nós somos aquele manso cordeiro, aceitando todas as ofensas, né, as injúrias, as agressões, inclusive, e quando chegamos em casa, a gente desforra nos queridos familiares. A gente faz quase que uma catarse dentro de casa. Como é que eu posso ser afável em um grupo e não posso ser no outro? É sinal de que eu ainda não aprendi. Né? Será que eu estava me acovardando naquele grupo e aqui dentro de casa eu me sinto mais à vontade porque eu tenho a liderança, eu tenho a autoridade para fazer o que bem quiser, se eu for o chefe da família ou não, ou tido aquele mais arrogante da casa, eu preciso parar e pensar. Se nessas situações eu não consigo dar continuidade a esse sentimento, é sinal de que eu ainda não fui educado para ser um praticante dele. Então eu preciso rever minha postura, eu preciso rever até onde vai a minha paciência, porque também está lá nesse mesmo capítulo um item chamado paciência. Então, as ocorrências diárias que vêm acontecendo nas nossas vidas são as nossas experiências para a gente poder medir e melhorar, né? Então, é na tentativa de fazer as correções, né, de fazer o freio, é que a gente vai conseguir amadurecer essas duas virtudes. A gente observa, Alcides, que essas duas virtudes, ela fala muito, assim, do bem viver, do conviver, né, de nós para com os outros. Uhum. Mas ela também beneficia o indivíduo, ele quanto ser? Sim, claro. Todas as virtudes, ela vem serenar nos nossos corações. Então, lá no livro Fonte Viva, tem uma mensagem chamada A Felicidade e a Paz, capítulo 105. Exatamente um trecho onde o Emmanuel vem explicar aquele trecho do Evangelho de João, que diz, a paz do mundo e a paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a o mundo dá. Então, o Emmanuel vem trazer para a gente aqui, vem esclarecer do que Jesus estava falando.
Essa paz que Jesus traz para a gente não é essa paz que nós encontramos aqui. A Amélia Rodrigues, em uma de suas obras, ela deixa isso muito claro, que essa felicidade momentânea que a gente chama de paz ainda não é. Porque quando a gente adquire a paz, a gente se mantém nela sempre, né? A gente nunca desce dela. Então ele vem colocar, o Emmanuel, ele diz assim, deixa eu ver que eu trouxe... sabiam que a mensagem aqui diz o seguinte, diz, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. Então as nações, elas não brigam, né? Elas não fazem as pazes efetivamente, elas se dão uma trégua. E isso não é paz, né? Porque há na consciência de cada um ainda a necessidade, o desejo de que, se for provocada, e ali estará instalando as suas contendas, né? Os que se revoltam no quadro das lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. Então eu não tenho o controle das minhas emoções, eu acabo me desesperando com tudo isso. Por isso que a humanidade acaba adoecendo. A gente entra em angústia, ansiedade, porque no primeiro tropeço a gente não tem a serenidade para analisar aquela situação e perguntar, primeiramente, né, o que eu preciso aprender com isso? Então a gente entra em choque, entra em desespero e age estalar o dedo chamando por Deus para tirar aquele sofrimento e aquela dor. Então esse capítulo do Emmanuel, ele vem elencar muitos outros fatores, muitas outras situações de paz no mundo, e na verdade não é, porque ainda não traduz sinceramente o meu coração, aquilo que o meu coração pensou, sentiu e se manteve diante de qualquer situação que possa me causar frustração, dor ou qualquer sofrimento. Então ainda não é essa paz, por isso a gente tem que buscar essa paz, né? Eu não posso pedir a paz no mundo se eu não consigo instalar ela em mim ainda. Então a proporção que cada um vai colocando essa paz dentro de si, a gente faz um círculo de amor e as vibrações começam a emanar do alto e a gente transforma todo esse mundo que estamos vivendo. Então, ou seja, a gente pensando que vamos falar assim, apenas a questão do bem viver e não o quão profundo é a reflexão que nos traz esse capítulo do Evangelho, onde está inserida a afabilidade e doçura. Eu não me recordo onde eu vi, Alcides, mas eu achei muito interessante, assim, que a humildade é a primeira virtude que a gente busca para poder reconhecer a grandeza do Pai, né? E depois a benevolência, que aí, por consequência, a afabilidade e a doçura, que é justamente o amor, o exercício do amor ao próximo como a si mesmo, né? Então, veja o quão profundo é esse chamamento, porque sem essa conquista dessa paz interior que a afabilidade e a doçura trazem, que é o exercício da benevolência com o outro e também parar comigo, né? Porque a gente vai asserenar os nossos sentimentos, eu não consigo essa paz que todo mundo quer, né? Todo mundo fala, eu quero viver em paz, eu quero paz, mas aí às vezes a gente tem que domar justamente o que está em nós para a gente conquistar essa paz geral, tá? Uhum. Verdade, e a gente vem lembrar, e tem um exemplo muito claro dentro do apostolado de Jesus, que é o Natanael, ou Bartolomeu, né? Assim ele era conhecido. Então, ele vai numa conversa, isso aí está lá narrado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e também Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, onde ele vai indagar o mestre, né? Porque ele acha que ele não tem as condições necessárias para se manter dentro desse reino, de fazer a pregação desse reino. Porque ele vai narrar que certa vez ele foi provocado por alguém que estava ali cobrando dele o porquê que ele estava aliado àquele Cristo que era desobediente às leis judaicas. E aí o Jesus vem dizer para ele que precisa serenar mais, que a gente precisa estar atento, porque o reino de Deus não é construído de violência. Eu vou tentar realmente pregar isso a alguém, mas se esse alguém não está pronto, eu deixei uma semente, eu recuo, porque eu preciso tocar o coração das pessoas. Roma, naquela época, estabelecia decretos para ser respeitada. O que Jesus queria dentro do seu reino não era decreto, mas era um toque de amor mais sincero no coração. Era a transformação do como conviver com o outro. E ele vai dizer, inclusive, para Natanael, que ele vai ser domado,
porque ele vai ser jogado ao circo de feras como cordeiro. E a gente vai lembrar que um dos piores martírios foi o de Natanael, porque ele achava que naquele período ele não tinha condição, porque achava o Cristo manso demais. Por que as pessoas acham a gente às vezes mansas demais? Porque a gente descobriu o amor. Porque na hora que a gente descobre realmente o amor, esse amor faz parte da nossa vida, ofensa nenhuma nos atinge. E esse foi o sucesso de Jesus. Essa era a preocupação de Natanael, porque ele não tinha essa afabilidade necessária. Ele era alguém que era cordeiro, mas era aquela coisa, não mexa comigo. Ele não tinha a paciência desenvolvida ainda para que pudesse implantar o reino dos céus. E Jesus conhecia cada um deles e apostou em todos eles. Então, qual foi o martírio de Natanael ao final do seu apostolado? Ele foi crucificado, não sendo morto, ele foi escalpelado, vivo, né? Então, os martírios trouxeram para a gente a fé, como aquelas pessoas iam para o banco da morte com felicidade. E a gente hoje, envolvendo o processo de pandemia, com todo respeito àqueles que perderam seus entes queridos, mas o que a gente já aprendeu até hoje com a morte? O que a gente aprendeu dentro do quesito ressurreição apresentado por Jesus, dentro do seu próprio evangelho? Então, são ensinamentos que estão aí há 2021 anos que a gente esqueceu de educar. Então, eu preciso realmente buscar essa benevolência. E a benevolência, que muitos entendem, é dar alguma coisa, um bem material. E ela é muito mais do que isso. Eu não preciso ter bem material para ser benevolente a alguém. Porque eu posso dar um aperto de mão, eu posso dar um sorriso, eu posso dar um olhar para alguém, e todas essas expressões faciais, essas expressões do sentimento, elas tocam o coração de alguém. Às vezes não precisamos falar, a pessoa sente que você está ali conectada com ela, e ela automaticamente se melhora. É isso. Verdade. Vamos então a um breve intervalo, e já que a gente volta com esse papo com Alcides, ouvir A Serenar com Samaritanos. Pai, eu peço teu auxílio para não me perder na incompreensão. Sei, é preciso ouvir o não. Beber este cálice doce em nome do Cristo sem murmuração. Sei, é preciso abrir mão. Crer que essa nuvem vai passar e a verdade se firmar, revelando o bem maior. Ver a esperança renascer, renovar a fé e ter a certeza do melhor. Ouvir o conselho fraterno com advertências do lado de lá. Sei, é preciso escutar. Deixar que o silêncio preencha aquilo que a boca não deve falar. Sei, é preciso acerenar. Crer que essa nuvem vai passar e a verdade se firmar, revelando o bem maior. Ver a esperança renascer, renovar a fé e ter a certeza do melhor. Crer que essa nuvem
Estamos de volta após um breve intervalo e voltamos a conversar com Alcides sobre afabilidade e doçura. Alcides, você meio que começou a falar no bloco anterior, mas eu gostaria da gente dar uma aprofundada, até mesmo porque eu acho esse capítulo muito importante aos dias atuais, porque nele, né, onde a gente vê falar que na época de Jesus, até meio que você falou, que tudo era tomado pela violência, o forte, os brandos eram oprimidos, tanto é que tem uma fala de Jesus quanto a isso, né? Inclusive eu vou ler, porque ela é bem curtinha. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, está em Mateus. Então, porque naquela época era tomada pela violência, né? Os brandos eram oprimidos. Só que, como você bem falou, já estamos em 2021 e ainda a gente vê isso, é uma realidade. Tá aí a situação, um exemplo, o Afeganistão, tá? A gente vê em várias partes do mundo hoje essa cultura do cancelamento, né, no meio virtual, as pessoas divergem de opiniões e não conseguem se, ao menos, tolerar, né, a minha opinião é importante, eu quero que o outro aceite, mas eu não consigo aceitar o do outro, e aí começam esses embates e cancelamentos. Então, é extremamente importante esse capítulo para os nossos dias, né, Alcides? É verdade, a gente precisa, e a gente vai começar a perceber, você tocou um ponto aí muito sério do Afeganistão, né? O quanto a gente ainda está tentando fazer justiça em nome de Deus, ou em nome de Alá, de quem quer que seja que eu traga o nome para cá. A gente ainda está parado lá nas cruzadas, na Inquisição. A gente ainda está intolerante com a crença do outro. Então, se o outro não está de acordo com os meus pensamentos, com as minhas crenças religiosas, a gente está agredindo. Como é que eu posso estar pregando religiosidade? Como é que eu posso estar pregando a moralidade de um Deus, seja qual for ele, que a religião professa, se eu ainda não consigo ser amável, afável? A gente não está mais naquela fase onde os deuses eram punitivos. Nem os deuses da Grécia hoje, né, ainda são cultuados, porque eles estavam ali presos aos interesses dos faraós, dos reis daquela época. E Jesus veio e disse assim, olha, esse Deus ele não é mais punitivo, não era aquele Deus pregado por Moisés. Hoje, tanto que ele refez essa característica do Deus quando ele trouxe a oração do Pai Nosso para a gente. Ele disse, Pai Nosso, é nosso também. Então, se a gente consegue perceber que ele é todo bondade, amor e justiça, e se nós somos criaturas deste Criador, nós estamos em processo de burilamento. O processo de nascer uma flor é muito instantâneo. Você consegue perceber e sentir o perfume e a beleza dela num tocar de mágica. O nosso processo de desabrochar é mais lento, mas nós fazemos parte desse processo do belo da natureza de Deus. Então a gente não pode achar que o mundo está perdido, que o meu amigo não tem jeito, que aquele tem que ir queimar, como se costuma dizer, né? O queimar dentro do nosso movimento espírita vem naquele sentido de ter que refazer, de ressignificar, né? Tudo que queima transforma, mas as outras doutrinas não conseguem colocar desse jeito. Então, como é que a gente pode perceber que Deus, em toda a sua bondade, criou um ser, um espírito, e vai deixá-lo abandonado? Nós temos Jesus sobre o mundo, temos Ismael sobre o Brasil, então não estamos abandonados. Temos uma pleiade de espíritos que já evoluíram e se mantêm aqui ainda conosco, porque estão pelo amor, né? Então, esses seres elevados aprenderam a amar. E a gente precisa aprender a amar também. Mas eu preciso me permitir isso, né? Eu preciso chegar até o meu adversário. E disse lá Jesus, né? Se tiveres alguma oferta a fazer, deixa aí na porta. E vai te reconciliar com o adversário. Isso é o maior exemplo, a maior orientação para a gente poder saber o quanto nós precisamos voltar para a lateralidade antes de nos voltar para a verticalidade e oferecer algo a Deus. Então, tudo está aí na benevolência, tudo está aí no amor ao próximo
que eu ainda estou me demorando para poder aprender. Mas como a lei é de sociedade e progresso, nós vamos progredir um dia. Aí eu insisto para a gente bem realmente massificar, porque, olha, todos nós gostamos de ser bem tratados, todos nós gostamos de quando a gente não está no dia bom, mas que as pessoas que convivem com a gente nos tolerem na nossa dificuldade, né, e nos ajude a superar essa dificuldade, mas na contrapartida, na minha oportunidade de ofertar, vamos dizer assim, esse ombro amigo, é muito difícil. Por que, Alcides, é tão difícil a gente manter esse equilíbrio? Isso pesa muito dentro do orgulho, né? Nós somos muito orgulhosos e não reconhecemos isso, né? A gente é muito egoísta e não reconhece isso. Quando a gente está em dificuldade, em necessidade, a gente quer, pelo egoísmo, pelo autoritarismo, que todos nos sirvam. A gente quer que todos percebam e tenham respeito para conosco, porque eu estou em um processo, num dia não muito bom hoje. Tá, mas e a contrapartida de tudo isso, né? O que eu estou oferecendo ao outro? O Neil Lúcio vem nos dizer que nós somos credores uns dos outros. A gente está naquele processo, ainda não conseguiu aprender que a gratidão, ela vem de todos os lados. Eu preciso fazer a alguém para um outro fazer por mim. Quando eu aprender os benefícios pagos com a ingratidão, que é um item, um capítulo que está aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai começar a aprender. Eu não posso esperar de Andréia o favor que eu fiz a ela. Alguém vai fazer por mim. Eu preciso compreender isso. Então, nessa relação aí social, eu preciso entender e respeitar o momento do outro, sim. Eu preciso chegar até lá e dar um oi. Mas se a gente não está pronto para ser recebido, a gente para e freia. Mas eu preciso compreender que naquele dia que a Andréia não estava muito bem, que eu não estava muito bem, eu posso também ser tratado da mesma forma. Então, a gente acaba pedindo exclusividade porque nos sentimos absolutos. Nós não somos absolutos. Está aí Jesus, também narrado por Amélia Rodrigues, que junto com ele tinha uma pleiade de anjos que o acompanhavam nas suas boas-aventuranças, né? Então, eu não estou sozinho, eu dependo de alguém. Quando a gente aprender que depende de alguém, a gente vai ser mais solidário, vai ser mais compreensivo, vai saber respeitar a dor do outro, porque eu vou também ter um momento meu. Eu não posso achar que eu estou imune, Eu vou precisar de alguém porque a lei é de sociedade. Eu sei trabalhar uns sentimentos, a Andréia sabe trabalhar outros. E a gente, junto, a gente aprende um com o outro. Mas o que na maioria das vezes acontece é que eu me reservo do meu orgulho e ajo colocar uma barreira e impor de Andréia o dever de me respeitar, de me atender. E eu não reconheço esse direito dela também. Tem uma fala de Jesus assim, buscarei a verdade vos libertará. Isso. E com relação aos sentimentos, às virtudes, a gente buscar realmente saber, porque a gente confunde muito. Por exemplo, ansiedade com dinamismo, né? Confunde sensibilidade com suscetibilidade, humildade com servilismo. A gente não sabe de fato o que é, e aí acha e vai passando, então perde, né, a oportunidade de tirar o véu da ignorância e aí sim buscar a sua melhora, que aí é o outro passo, que é essa viagem interior para saber, porque se eu não souber que eu sou egoísta, eu não vou resolver isso. Eu vou achar que eu sou linda, maravilhosa, estou muito bem, obrigada, né, Alcides? Se eu não me achar, eu só tive um dia ruim, mas todo dia eu tenho uma síncope de cólera, se eu achar que isso daí é uma coisa normal para um dia difícil, eu nunca vou corrigir a cólera em mim, e nem entender o quão ela é prejudicial, já que eu não busco saber disso. Então, né, Alcides, uma outra vertente, tá em cima do que tu falaste, a importância da gente buscar saber de fato o que são as coisas, e aí sim a gente entender e aí sim implantar na nossa caminhada, né? Porque aí eu te pergunto,
como cultivar, que até meio que eu falei, mas eu quero ver a tua opinião, como cultivar essas virtudes na nossa caminhada. Bem colocado, né? É o exercício diário, né? As oportunidades que são colocadas, as pessoas que cruzam os nossos caminhos, elas nos trazem a oportunidade de aprendizado. Então, é o exercício diário, é a repetição das ações, dos pensamentos, principalmente a vigilância do pensamento, né? Aí eu começo a me formar o homem de bem, porque o homem de bem não é aquele que já está pronto, mas o homem de bem é aquele que se esforça para domar os seus instintos, né? E aí, quando tu colocaste essa passagem de Jesus, né, está lá em João, conhecereis a verdade vos libertará, a gente lembra que quando Jesus disse isso aos fariseus, eles não entenderam, porque quando ele falou de libertação, eles atrelaram isso à escravidão, e Jesus estava falando de escravo dos vícios, né? Escravo do egoísmo, escravo do orgulho, escravo da avareza, escravo da cupidez. É disso que nós somos escravos. E como é que a gente pode medir tudo isso? Aí está lá o Sócrates nos dizendo, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas para que eu possa conhecer a mim mesmo, eu tenho que fazer uma avaliação muito rigorosa e estar ali disposto a reconhecer essas arestas. O nosso grande problema de transformação moral é a nossa falta de paciência de nos reconhecer assim. Então, eu preciso mergulhar dentro de mim mesmo, né, para que eu possa reconhecer. Aí sim eu começo a domar tudo isso. Nós estamos próximo da fase do primitivismo, mas nós já saímos dela, já temos a inteligência. Então, Emmanuel me diz que a partir do nascimento de Jesus, ali da manjedoura, a gente adquiriu a maioridade espiritual. Em que sentido? Porque começamos a amadurecer a inteligência. E como a doutrina espírita nos traz o pilar da filosofia, a gente já pode processar o pensamento em cima de tudo isso. Então não podemos mais ficar presos, como os fariseus ficaram, pensando que estar livre era de uma escravidão. Porque eles mesmos vêm dizer, nosso pai Abraão nos tornou escravo, e Jesus estava falando de uma coisa mais aqui à frente, né, dos nossos vícios. Então é preciso eu me conhecer. Mas enquanto eu não me conhecer, enquanto eu não me reconhecer, como você falou, com todos esses vícios, eu não vou melhorar. Eu vou continuar jogando para debaixo do tapete tudo isso e perder a grande oportunidade de melhorar. Aí a gente volta para o plano espiritual, quando chegar lá e vermos que passamos dias, horas, meses ou anos no umbral, assim como a narrativa do André Luiz, a gente vai querer lembrar o porquê. Mas porque as oportunidades bateram a nossa porta e nós não agarramos ela para fazer a transformação necessária. É isso. Vamos a mais um breve intervalo, ouvir Não Temas com Agnes e Ribeiro, e já que a gente volta. Eu sei, parece fácil, o jovem é pra sempre, e o tempo até parece que parou. Mas nada disso importa se eu ficar parado, sem rumo, sem futuro e sem valor. Não temas, jovem espírita, tens um universo a descobrir. Não temas, jovem espírita, pois há muitas vidas para evoluir. Às vezes é difícil seguir nessa jornada. Não temas, Deus trabalha a teu favor. Afasta-te dos vícios, desiste e trabalha, vivendo e renascendo no amor. Não temas, jovem espírita, tens um universo a descobrir. Não temas, jovem espírita, pois há muitas vidas para evoluir. São tantas as complicações, dores e decepções,
vida pra gente viver e aprendendo novas lições, renovando as emoções. Tudo pode acontecer e a vida florescer. Não temas, jovem espírita, tens um universo a descobrir. Não temas, jovem espírita, pois há muitas vidas para evoluir. Tchutchuru, tchutchururu, tchutchuru, tchutchururu. Voltamos, continuando com esse papo muito agradável com Alcides, falando de afabilidade e doçura. Aí, Alcides, eu te pergunto, tu falaste no bloco anterior sobre conhecer a nós mesmos, vigiar e orar. São diversas advertências de Jesus a todo tempo nos mostrar dessa importância desse mergulho para a gente poder vencer essas dificuldades que nós mesmos construímos, né? A gente precisa estar atento a essas dificuldades que são produzidas por nós mesmos, né? Está lá no Céu e Inferno dizendo que nós somos artífices de nós mesmos, né? Como ser artífice de nós mesmos? Através da mente, do pensamento. Então, tudo aquilo que a gente produz, aquilo que a gente pensa, a gente realiza. Então, a primeira educação é a educação do pensamento, para que a gente possa melhorar as nossas atitudes. Então, essa vigilância é necessária constantemente. Por que que Jesus pedia, né? Ele pediu, na verdade, ali no Horto das Oliveiras, né? Quando ele saía para orar, e ali estava André, Tiago, João e Pedro, né? Que cochilavam, que dormiam. Então, ele pedia, naquele momento ali, ele não estava pedindo apoio para ele estava ensinando. Toda a apostolado de Jesus foi ensinamento. Então, o que ele dizia ali? Não tendes um minuto de vigilância para comigo, na verdade, para consigo. É essa vigilância que a gente precisa para a gente. Nós estamos dormindo constantemente. Não paramos para avaliar o quanto nós estamos ainda no processo de maturação. Então, isso tudo dificulta. Se eu não estou vigilante às minhas ações, como eu vou melhorar? Vai ficar difícil esse processo, não é mesmo? É como a gente diz, estou ligado no automático, estou ligando no automático, mas isso não é uma coisa boa, estar ligado no automático. Vai passando os dias e a gente parece que não viveu, né? Outra coisa muito importante que me ocorreu aqui, Alcides, como um auxiliar fundamental nesse processo, a oração. Porque, como disse Emmanuel, a oração tem a capacidade de nos ligar imediatamente às esferas do alto, aos benfeitores, ao Cristo, ao Pai. Então, nessas dificuldades do dia a dia que a gente perceber e a gente achar que vai falir, entrar em oração que a gente se liga imediatamente e o auxílio vem. Pedir, obtereis, não é verdade? É verdade. E a gente ainda não tem esse costume, né? A oração é algo que a gente precisa fazer constantemente, né? A gente aprende a fazer a oração ao levantar e ao deitar. E nesse intervalo, quantas coisas acontecem para a gente orar? Porque a gente ora quando acorda pedindo a paz, né? Pedindo um bom dia, tudo. Quando vai dormir, agradece aquele bom dia que teve. Mas isso é um processo egóico da gente. Eu levanto e peço por mim, durmo e agradeço por mim. Beleza, isso é maravilhoso. Mas tem tanta gente precisando, nós vamos cruzar com tantos acontecimentos diários que a gente não sabe o que fazer diante de algumas situações e esquece que nós temos o instrumento da prece, que nos liga automaticamente com alguém. A gente passa por acidentes nas ruas, a gente não faz a prece. A gente passa, encontra uma contenda na rua, a gente não faz a prece para que a paz esteja instalada ali. A gente vê alguém, um pedinte, vê alguém, alguém perambulando pelas ruas, vê situações dramáticas na rua, a gente não faz a oração. Então é necessário que a gente lembre da prece constantemente. E veja, quando a gente está em prece, que é também um instrumento da benevolência, porque se eu estou em oração por alguém, eu estou sendo benevolente com ele, né?
eu estou fazendo parte do processo do amar ao próximo, né? Então, cada vez que eu vejo, olha que a gente olha situações na rua, né, durante o dia, quase que instantaneamente. Mas parece assim que a gente vai e esquece da prece. E a prece é algo que você falou que nos liga automaticamente. O alto está ali pronto para nos esperar. Quantos acontecimentos, né, estão ali diariamente precisando de vibrações que emanam da gente que está encarnado. Imagina então nossas preces, as preces dos encarnados, as preces dos desencarnados em favor de alguma coisa. Está lá o Afeganistão passando por esse processo todo e nós estamos em prece aqui hoje. O processo pandêmico todo no mundo inteiro e nós estamos em prece aqui hoje. Porque vai somando e isso nos traz alegria. A gente pode até dizer que são bônus horas que estamos adquirindo para o nosso futuro, para a vida futura. Então, o instrumento da prece não pode ser abandonado. Quando a gente abandona isso ou deixa um pouquinho de lado, é porque a gente ainda está muito materializado. Porque nós queremos fazer alguma coisa que a gente veja o resultado imediato. E nem sempre esse resultado é imediato, e às vezes não é para um resultado. É só para trazer essa afabilidade naquele grupo, a docilidade para alguém. Isso é o processo da prece. E a gente ainda para muito para o fenômeno, a gente quer ver o fenômeno já passou, né? As irmãs Fox estão lá atrás. Hoje nós já conhecemos, isso faz parte do nosso cotidiano. O que falta para a gente acrescentar nas nossas vidas hoje é o processo moral, que o movimento espírita, que Kardec bem soube extrair do evangelho canônico e trazer para a gente essa beleza, né? Fazer com que a gente pare aqui hoje, nessa tarde, para discutir duas virtudes. Olha a beleza, o quanto nós já falamos sobre ela, o quanto a gente falaria muito mais durante esse encontro nosso, né? Alcides, podemos dizer então que o amor seria a chave para aprendermos a ser afável e doce, também conosco e para com o nosso próximo? Sim. Enquanto eu não amar, o amor nessa extensão trazida por Jesus, eu não vou conseguir ser afável e doce. Porque se eu não amar nessa intensidade, né, eu vou cair naquelas duas situações que o Lázaro conta para a gente nesse capítulo, né? Ou eu sou aquele que não posso ser provocado, ou eu sou aquele que aceito na rua mais desconto dentro de casa. Então, enquanto eu não amar, porque quando eu amar nessa extensão trazida por Jesus, aquele que me provocar lá fora vai ser uma mera pessoa que precisa da minha compaixão. Ali eu vou estabelecer uma prece. Olha, novamente a gente falando de prece, né? Se eu realmente amar o meu próximo e alguém me atacar, eu vou saber naquele momento recuar. Eu não posso usar do mesmo instrumento que ele. Se eu uso do mesmo instrumento, como educar a sociedade para esse sentimento? Então, se eu quero ser afável e doce, a primeira coisa que eu tenho que fazer é amar. E não é só amar aquele que está comigo dentro de casa, os meus amigos, os melhores amigos, não. É amar a todos, inclusive aquele que passa no sinal, aquele que passa e que para a gente nas ruas, esse eu preciso amar. O que é que Jesus disse lá no evangelho dele, né? Quando quiseres dar uma festa, chama os estrupiados, aqueles que tu sabe que não vai te retribuir com essa mesma gratidão, né? Mas o que a gente faz? Eu vou fazer a festa e convidar a Andréia, porque a Andréia, no aniversário dela, mês passado, me convidou. Mas o processo do amar não é esse. E se eu não me dispuser a fazer dessa forma, eu dificulto o aprendizado. Então, se eu não me dobrar para aquele que eu não conheço, não me dobrar para aquele que eu ainda me ressinto e sou desafeto, eu não vou aprender a amar. E se eu não aprender a amar, eu não vou ser doce e afável. Eu vou ser algumas vezes usuário dessas virtudes, mas elas não estarão implantadas verdadeiramente no meu coração. Tu falaste aqui em educar a sociedade, eu me lembrei de um ponto que a gente não tocou, que eu acho bastante importante.
Jesus nos chama a ser mansos, brandos, da benevolência para com o próximo, afabilidade, doçura, que é o que a gente está trabalhando. Mas, da não violência, né? Mas é muito importante a gente dizer isso tudo, mas com relação à educação, somos brandos, sermos, né, brandos, mansos, mas firmes nos nossos posicionamentos. Por exemplo, na educação dos filhos, com relação a valores, a gente ser firme, educar, preparar esse indivíduo para a sociedade e nós mesmos, né, porque o processo de educar é um processo de educar-se com amor, com firmeza. Daí aquilo que eu te falei da importância da gente saber das coisas e trabalhar ela em si, porque o fato de eu ser manso e brando não quer dizer que eu seja passivo, que eu não tenha ação e reação diante de uma situação de injustiça, por exemplo, numa dificuldade do meu filho, fugiu a palavra agora, mas numa birra da criança, eu não ter aquela firmeza de corrigir, mas com amorosidade. Isso que tu colocaste é muito importante a gente perceber, porque o ser brando não é ser acordado o tempo todo, né? Eu preciso saber a hora de agir, a hora de argumentar. O processo se o meu interlocutor está num processo de agressão, eu não posso entrar nesse momento com qualquer argumentação. Eu preciso frear, parar, serenar, não entrar na mesma vibração que ele, né? Aí eu faço aquela conquista, né? Então, as virtudes divinas, as virtudes de Jesus, elas são adquiridas assim. Não é para eu concordar, mas se eu tenho uma brecha e posso educar naquele momento, eu vou. Quando a criança está naquela birra, tu trouxeste esse exemplo, eu vou tentar fazer com que ela aceite naquele momento? Não. Eu vou silenciar e vou esperar o momento. Na hora que ela estiver pronta para ouvir, porque as pessoas que são agressivas, né, que são espontâneas o tempo todo, elas usam isso como escudo. A criança usa isso para se defender. O adulto também, como ele não tem outro instrumento para fazer uso na hora, ele traz a agressão. Aí é o momento de recuar. Mas na hora que eu estiver sereno, estiver a oportunidade, eu chamo aquele ali. O que o Evangelho de Jesus diz, né? No momento de contenda, tu te afasta. Depois vai lá, só tu e ele e conversa. É isso que ele diz? O que normalmente a gente faz? A gente vai embora e vai contar para o outro. Olha, tu nem sabe o que foi que a Andréia fez comigo, né? E Jesus diz assim, não, vai tu e ele, né? Se ainda assim a Andréia não conseguir te ouvir, chama uma testemunha, chama uma pessoa, não conta para todo mundo, né? Chama alguém e tenta conversar ali naquele momento. E se ainda assim ela não aceitar, a gente vai fazer o quê? Entrar em prece. É a única forma que a gente tem. Quando Joana de Cusa procurou Jesus para falar do esposo, né, de como era a relação dela com ele, o que foi que Jesus disse para ela? Jesus não disse que era para ela separar e ir embora. Foi o que ele disse, né? Que era para ela usar o verbo doce com ele, na hora que fosse preciso e enérgico, no momento em que ele estivesse pronto para ouvir. E que se fosse difícil amá-lo como esposo, que ela o amasse como filho. Olha que orientação. Qual é a diferença de amar como esposo e amar como filho? Porque o filho a gente aceita, ama incondicionalmente. É o maior amor que a gente tem. Então Jesus está dizendo para a gente que eu devo amar o outro, se for difícil, que eu o ame como filho. Porque tudo faz diferença, porque quando eu amo como pai, como mãe, eu estou ali perdoando, estou aceitando a diferença, sem dizer que estou aceitando, sem corrigir. Eu aceito buscando a oportunidade de educar. Então, isso é conviver bem, isso é ser manso, isso é ser brando, isso é ser doce e afável.
Tá certo. Com isso, vamos a mais um breve intervalo, ouvir Mundo Melhor com Acorde Luz. Vem ver o sol, acorde luz, tua missão. Vê que a felicidade é fazer o bem a todo irmão. Vença o mal que nasce dessa indiferença e te prende a falta de ação. Busca na vontade, na virtude ativa o teu guia, de só sem ser um verdadeiro cristão. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Coragem, paciência, resignação são fontes de inspiração. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Transforma o que vai no teu coração. Caridade é redenção. Vem ver o sol, acorde luz, tua missão. Felicidade é fazer o bem a todo irmão. Perdoe sem limites, aplique a indulgência em pensamento, sentimento e ação. Seja pródigo no vosso amar. Vem ver o sol, acorde luz, tua missão. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Coragem, paciência, resignação são fontes de inspiração. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Transforma o que vai no teu coração. Caridade é redenção. Vem ver o sol, fazer o bem a todo irmão. Voltamos após esse intervalo. Meu querido amigo Alcides, encerramos já a nossa roda de conversa, passou voando. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais com relação ao tema e já emendasse falando da sua casa espírita, convidando a todos os nossos ouvintes para ir até lá. Se vocês já voltaram da questão da pandemia, já estão tendo trabalho presencial, fique à vontade para falar de sua casa. Ok, Andréia, obrigado. E esse é um tema que a gente levaria mais tempo para conversar, né? É algo que a gente precisa desenvolver dentro dos nossos corações. Jesus, ele teve um cuidado, né? Ele lapidou os 12 do apostolado dele, ele transformou. O Pedro, com todas as suas características rudes, né? Ele conseguiu lapidar. Olha a obra divina de Jesus, porque ele já é o Espírito pronto, é o nosso modelo. Então, toda vez que eu quiser desenvolver essas virtudes, esta, por exemplo, que nós estamos trabalhando aqui hoje, que eu lembro de Jesus. Cada vez que eu estiver diante de uma situação que me exigir a afabilidade e a doçura, que eu lembro de Jesus, como ele agiria nesse momento.
né? Fazer essa pergunta, ela facilita, porque ainda há pouco a gente falou do automatismo, né? Estar no automático é muito cômodo, porque não me exige mudança, não me exige ter renúncia, né? Não me exige buscar a porta estreita, sempre a porta larga, porque eu não quero sofrimento. Então eu deixo esse recado, né, essa orientação, não mínima do próprio Jesus, para que a gente comece a educar os nossos sentimentos. E olha só, como a gente vai falar da nossa casa aqui, a gente tem um estudo chamado Educação de Sentimentos, onde a gente busca obras onde falem dessas virtudes todas, e a gente não bate papo às segundas-feiras, das 19 às 20 horas, a gente conversa sobre elas. A gente se expõe uns aos outros, e a gente vai trazendo experiências e ensinando aos demais. A nossa casa acabou de fazer 34 anos, né? A gente está fechado, estamos voltando agora na segunda quinzena de setembro, já com todos com a segunda dose tomada, alguns tiveram suas Covids, fortaleceram mais sua imunidade. Claro que sabemos que não estamos 100% imunes, né? Mas a gente está retornando aí com as palestras presenciais e os nossos estudos continuarão virtuais até o final do ano. A gente ainda está aprendendo a ser o novo, porque nada mais será igual como era antes, né? Então, a nossa casa, a gente já está pensando de como será tudo isso. Mas a gente já vai abrir a casa para as palestras públicas. Então, virtual, nós temos Educação de Sentimentos às segundas-feiras, temos o Livro dos Espíritos às quartas-feiras, temos o EAD às quintas-feiras, Evangelho segundo o Espiritismo às sextas-feiras, tudo isso no horário das 19 às 20 horas. Aos sábados, nós temos ao nosso estudo, estamos estudando a coleção de André Luiz, né? Pegamos algumas obras, agora voltamos, estamos estudando o nosso lá, para fazer a sequência mais adequada, e a beleza que nós estamos buscando, porque é um livro que qualquer espírita já leu, mas quando você pega ele para ler em grupo, analisando cada parágrafo, cada detalhe, e ainda mais colocando o conhecimento que a gente já tem da doutrina, o livro fica muito mais belo ainda. Então, esta é a nossa casa, há 34 anos, Eurípides Barçanufo, ali na Alemanha, né? Está ali de coração aberto para receber a todos que desejarem participar dessa família. Andréia, muito obrigado pelo convite. Meu querido amigo Alcides, foi agradabilíssimo esse momento com você, de muito aprendizado. Com certeza auxiliará cada um de nós e até a próxima oportunidade, porque eu não vou te deixar, meu amigo. Estou aqui, Andréia, obrigado pelo convite, que a gente possa ficar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro, se Ele assim desejar. Obrigado. E a vocês, queridos ouvintes, muito obrigada pela oportunidade, pela companhia. O programa está acabando, mas a programação da Web Rádio não. 24 horas por dia, todos os dias da semana. E esse programa, como todos os outros, que são produzidos em vídeo, estão disponíveis na nossa página no YouTube. É só buscar Divulgar Doutrina Espírita, segue a gente, acione o sininho para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado e poder assistir tudo que a gente já produziu ao longo desse tempo. Paz e alegria a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho